Olá, sejam bem-vindos ao Momento de Saúde de hoje, onde vamos falar sobre natação para bebês. Está aqui comigo o pediatra Dr. Tadeu Fernandes. Tudo bem, Dr. Tadeu? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Doutor, a partir de que idade os bebês podem começar? Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, recomenda que a criança faça a natação a partir do 6º mês de idade. Nós temos que obedecer os marcos do desenvolvimento. A criança nasce na posição deitada, com 2, 3 meses começa a ficar sentada, com 4, 5 meses senta com apoio, com 6 meses ela já faz posição de engatinhar. Ela está com desenvolvimento muscular para gatinhar. E aí é justamente a época que você pode colocar numa piscina, que ela já vai fazer os movimentos sincronizados dos braços com as perninhas e aprender a gatinhar. O primeiro tipo de nado que a criança faz é o nado cachorrinho, onde ela usa os braços e as pernas virada na posição de bruço. Então a gente pode dizer que é da natureza, já do bebê, ele facilmente vai se adaptar à água. Sim, é um instinto, né? A gente não pode esquecer que a criança morou 9 meses dentro de uma bolsa d'água. Então ele tem um instinto de ficar dentro da água, né? A criança não tem medo de água porque ela tem essa memória que ela viveu na água. E a criança gosta da água, ela se sente relaxada na água porque ela lembra dos 9 meses que ela ficou dentro do útero da mamãe, dentro de uma bolsa d'água, com todo aconchego do útero que ela estava. Então, realmente a criança gosta de natação justamente por causa dessa memória uterina, vamos chamar assim. E justamente também por isso os pais têm que tomar bastante cuidado, né? Já que o senhor tocou no assunto, tem que tomar bastante cuidado porque já é do instinto, então, da criança correr para a água. Esse é o nosso grande medo, porque a criança não tem medo de água. E nós que temos a missão de fazer prevenção de acidentes, a gente tem muito medo porque nós temos medo da água, mas a criança não. A criança não tem. E, doutor, como que funciona a respiração? Eu acho que muitas dúvidas de muitos pais, pelo que eu pude perceber, quanto à respiração. Colocar a criança, como que há esse bloqueio da respiração? Já é também um instinto? Como que funciona? É um instinto que nós recordamos para a criança. A criança, quando começa na piscina, a gente faz pequenos mergulhos e já vai ensinando a criança a aprender a respiração. Não que ela vá aprender uma coisa que ela não sabe fazer, porque dentro do útero ela já fazia isso. Então nós só vamos recordar aquilo que ela já sabe fazer. Então a natação, ela consegue mexer com várias partes do nosso sistema nervoso central. Nós não podemos esquecer que nos 2 primeiros anos de vida é quando acontece o maior desenvolvimento do cérebro. Então novas informações vão chegando e vão começar a ser armazenadas. Então é muito interessante a natação porque ela mexe justamente com respiração, com movimento de mãos, movimento de pés, membros superiores, membros inferiores, corpo. Então a parte respiratória toda, cardiovascular, né? É um dos exercícios mais completos, né? Dito um dos exercícios mais completos. Não só nessa fase de bebê, infantil, mas também adulta, né? É verdade. A gente diz que a natação, além de ser um exercício completo, que nem você bem disse, mexe com o sistema cardiorrespiratório, sistema ósseo-muscular, com o próprio sistema nervoso, ele também tem uma outra função importante, que a gente sempre fala, a prevenção de acidentes. Porque uma criança que já sabe nadar, se por acaso acontecer um acidente, ela cair numa piscina, ela sabe se virar sozinha. Então tem mais essa vantagem também. E uma outra coisa importante, a natação, ela não deixa as articulações sofrerem atritos, porque a ação da gravidade fica reduzida na natação. Uma criança que já quer jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, ela vai ter o atrito e isso com certeza vai judiar das articulações. Então a natação tem mais esse benefício, ela preserva as nossas articulações. Uma das dúvidas de alguns pais que eu pude conversar antes da gente bater esse papo aqui é a dúvida da respiração mesmo em relação a inalar, o perigo do bebê inalar essa água. Existe esse perigo ou ele é muito iminente? Existe grande risco nisso? Porque ele já faz esse bloqueio, né? A hora que ele entra na água, ele já acaba prendendo a respiraçãozinha por conta própria.
E quais os riscos dele inalar essa água? Olha, o risco você vai calcular, porque ele sempre fala, a criança tem que aprender a nadar numa escolinha. Isso é muito importante. A gente vê, eu tive casos de pacientes que às vezes os pais têm piscina em casa. E deixa a criança e E coloca. os próprios pais querem ensinar a criança a nadar sem ter a técnica, sem ter a sabedoria de um professor de natação. Então não é recomendado, Não o senhor é não recomendado. recomenda. Isso deve ficar até como um alerta. Eu sei que muita gente tem piscina no condomínio, tem piscina no prédio, tem piscina em casa e vou ensinar o meu filho a nadar. Não, não é assim não. Tem uma série de técnicas que você vai introduzindo para a criança para que ela aprenda a respirar sem aspirar e assim por diante. Então, isso tem que ficar bem dito. Natação é bom? É bom, mas para aprender precisa de um profissional para ensinar essa criança. A prioridade dos pais também, pelo que eu pude perceber, é pela segurança, né? Isso que o doutor falou. Muitos têm piscina em casa, no prédio, e é claro que pensa pelo lado da saúde da criança, de todos os benefícios que traz. Mas também o que eu pude perceber, a prioridade é a segurança da criança em um momento de risco, de uma queda numa piscina e não ter ninguém por perto, ela conseguir nadar e conseguir não se afogar na realidade, não afundar, né? É verdade. Não deixa de ser uma prevenção de acidentes. A maioria dos pais chegam para o pediatra, você sabe que criança, nesses primeiros anos de vida, tem muitas doenças respiratórias. Então muitos pais, eles vêm ao médico dizendo, doutor, eu quero que ele faça natação porque ele tem bronquite ou porque ele tem doença respiratória. E surge a pergunta, natação é bom para bronquite? Natação essa é uma pergunta bom minha. para asma? Então, gente, veja só. Mas a gente sabe que tem famosos nadadores que foram campeões de medalha olímpica que eram asmáticos. Então, cura a asma? Isso é importante. Não cura a asma. Natação não cura a asma, não cura a bronquite. A natação fortalece a musculatura. É lógico que uma pessoa com uma musculatura respiratória, uma musculatura torácica mais forte, vai resistir mais a uma crise de asma, a uma crise de tosse, porque vai ter uma musculatura mais forte. Mas não cura porque ela continua com a doença, mas fortalece, ajuda. Isso, ajuda. Outra coisa, a natação, quando a gente fala de natação, para melhorar o desempenho respiratório, são aqueles tiros de 200 metros, vai e volta. Isso sim é natação. A gente também precisa abrir um parênteses. Qual é a diferença de natação e brincar na água? Então, brincar na água é outra coisa. Natação é uma coisa muito séria. Muito séria e que depende de treinamento, né? Tem que ser, como o doutor bem falou, tem que ser por um responsável, por uma pessoa, por um educador físico, na realidade, né? É verdade. Eu já vi casos que tentaram com uma criança até exigir demais da criança, tá? E a criança tem até fadiga muscular, ter câimbras, porque queriam que uma criança se comportasse como já um quase atleta. Então, tudo tem as suas etapas. Ela vai começar brincando na água, depois vai fazer pequenos tiros de natação, vai aprender as várias classes de natação. É mesmo porque para cada fase ele vai mudando o estilo, né? Vai mudando o estilo de aprendizado, né? Na realidade. Verdade. E lembrar também que natação não é totalmente inócuo. Também tem o outro lado da coisa. Depende aonde é que você vai nadar. Se você vai nadar numa piscina do clube, do condomínio, essas piscinas são tratadas com cloro. E aí o que ia ser um benefício passa a ser um malefício, porque o cloro da água é um grande irritante da mucosa nasal. Então quem tem rinite, entrar nessas piscinas é um veneno, porque piora muito a rinite dessas crianças. Então tudo isso é importante. Não é só ir na piscina, tem que perguntar, essa piscina, qual o método de esterilização? É com cloro? Sim. É contraindicado para criança. Todos esses cuidados os pais devem ter. O nariz não vai aguentar. Então tem que ser por ozonização, por sal. Tem várias metodologias hoje de você esterilizar a água sem ser com cloro. Tá?
Então até isso é importante quando uma mãe vai colocar uma criança numa escola de natação, perguntar se a escola tem todos esses cuidados, se a escola tem um professor certificado. Tudo isso é muito importante. Isso é importante. Durante as aulas, a gente procura estar usando um estímulo visual para as crianças. Então, a gente usa os bichinhos, usa bolinhas de plástico, não brinquedos muito pequenos, porque eles precisam enxergar de longe. Às vezes, a gente lança os brinquedos para eles irem buscar, ou eles visualizam os brinquedos para gerar os movimentos, para cavocar, para movimentar braço e perna. Então, esses brinquedinhos, tanto os bichinhos de plástico, como as bolinhas, os tapetes, eles servem de um estímulo visual para fazer com que a criança se desloque até os brinquedos, para que eles façam esse movimento se deslocando até os brinquedos. Por isso que a gente usa o regador, para eles aceitarem água no rosto, espirrar água. Então esses brinquedos já vão fazendo com que as crianças se adaptem ao deslocamento e à aceitação da água no rosto. É muito importante que as mamães elas não evitem que a água caia no rosto da criança, né? Tem muita mãe que protege o olho, protege o nariz, a boca. É importante que ela deixe que o rosto caia. Também não vai jogar um jato de água no rosto da criança, mas de pouquinho vai deixando com que a água caia no rosto para eles aceitarem isso. Vai facilitar a adaptação no meio aquático e também vocês durante o banho, para que ela não seja uma criança que tenha dificuldade de tomar banho. Então deixa a água cair no rosto, estimula as bolinhas, estimula a soltar bolinha na banheira. Eles gostam disso, eles gostam das bolinhas saindo. Então podem já estimular isso. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Fique por aí. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre natação para bebês. Está aqui comigo o Dr. Tadeu Fernandes, que é pediatra. Dr. Tadeu, existe um mínimo de tempo para essas crianças ficarem dentro da água? Já que no último bloco nós encerramos, o doutor falou a respeito do cloro e de tudo mais que pode causar alguma alergia. Existe um tempo mínimo? Existem alguns cuidados antes e depois da natação. Primeira coisa, antes tem que haver uma climatização da criança. Então chegou, tirou a roupa, caiu na piscina. Não. Chega, tira a roupa, passa numa ducha de água à temperatura normal para depois entrar na piscina. Saiu da piscina, passa também numa ducha a uma temperatura de água normal no pós-piscina. Por quê? A hora que você sai fora da academia onde você fez a sua piscina, você tem duas opções. Ou vai estar frio se for inverno, ou vai estar calor se for verão. E você vai ter um negócio chamado choque térmico. Então, é o que eu falo, água não faz mal. O que faz mal é o choque térmico. Você sair do quente para o frio ou sair do frio para o quente. Isso daí, as nossas vias aéreas respondem com um broncoespasmo, ou seja, com fechamento dos brônquios. Outra coisa interessante, um cuidado também que nós devemos ter, é com os ouvidos da criança. Então, quais os riscos que tem de entrar água no ouvido, doutor? Então, a água vai entrar, como entra durante o banho. E todos nós tomamos banho todo dia, todas as crianças tomam banho todo dia e ninguém tem problema no ouvido. O grande problema é quando fica muito tempo dentro da água. Então vai ficar muito tempo a água dentro do ouvido. E aí pode dar o que a gente chama de otite do nadador ou otite externa. Tem muita gente que reclama, é porque eu tenho muita cera no ouvido. Pois saiba que a cera é uma proteção justamente contra a otite do nadador. Então, tem uma coisa que as mães usam todo dia nas crianças e devia ser proibido de usar em criança, que é o cotonete. Porque o cotonete, o que você faz? Você ou empurra a cera para o fundo ou você tira a cera, que é a proteção. Então, recomendável é não usar ou passar o mínimo possível por fora? Qual que é a recomendação, doutor? A recomendação: saiu da piscina, pega a própria toalha, com o dedo da mãe, dá uma balançadinha no ouvido, o excesso de água sai, missão cumprida. Então isso é muito importante. Outra coisa importante é tomar um banho, porque quer queira, quer não, o pH, o grau de acidez da água é diferente do grau de acidez da nossa pele. A nossa pele, muito tempo imersa na água, ela resseca.
Por incrível que pareça, quanto mais tempo você fica na água, a sua pele não hidrata, ela resseca. Porque a água tira a camada de óleo que tem na proteção da nossa pele. Então, após a piscina, toma-se um banho com sabonete neutro e uma bela camada de hidratante na pele da criança. Ainda mais para um bebê que tem a pele sensível, né? Ainda mais para a criança, que é um bebê que tem a pele sensível e, principalmente, a mãe enxugar as dobrinhas, na menininha também enxugar as dobrinhas, por quê? Os fungos, as micoses, gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, uma dobrinha vai ficar úmida e é quente, favorecendo o crescimento de fungos, também conhecido pela população como micoses, né? E com o nariz, doutor, tem que ter algum cuidado específico com o narizinho, com os olhos também, porque eles não podem usar, eles não usam o óculos, né, de natação. Então, quais os cuidados que devem ter com o nariz e com os olhinhos também? Excelente pergunta. Com o nariz, a mesma coisa, aquele contato da água com uma salinidade e com um pH diferente vai irritar a mucosa nasal. Então, recomenda-se que usa esses jatos que tem aí para vender no comércio, nas farmácias, de soro fisiológico. Então, lava o nariz com soro fisiológico, lava os olhos com soro fisiológico, já que a criança não usa o óculos. E outro cuidado também que tem que ter com os cabelos, porque os cabelos, se não usa a touquinha, tem muita criança que não quer usar a touca, aí você tem que passar um creme hidratante também, porque o cabelo resseca demais. Para proteger. Para proteger. Doutor, mesmo no inverno não tem problema, então, para as mamães que ficam preocupadas de levar a criança no inverno, porque tem todo um preparo, né? A temperatura da água, então não tem problema que se leve no inverno também o bebezinho lá para praticar. O problema não é levar, o problema é trazer. Porque quando você leva para água quente, é tudo bom. O duro é quando você sai com o corpo quente e sai lá fora com o tempo frio. Você tem aquilo que nós chamamos de choque térmico, que é totalmente desaconselhável. Então tem que fazer uma climatização antes da criança sair. Sai da piscina quente, vai tomar um banho não tão quente, um banho mais fresquinho e depois que a criança vai sair para o meio externo. Doutor, eu queria que o senhor desse dicas para as mamães, o que fazer em casa, por exemplo, na hora do banho. Tem algumas coisas que dá para fazer com o bebê para que ele se acostume com essa aula? Tem, é muito interessante isso, e as mamães, por incrível que pareça, elas sabem disso. Quando vai dar banho no nenê com a barriguinha para cima, o nenê faz um reflexo com o bracinho de susto, elas falam como se estivesse tomando um susto, porque a criança não tem ainda o senso de equilíbrio. Então o ideal seria, ele precisa tomar muito cuidado para não afogar o bebê, tomar banho na posição de bruço, segurar o bebê pela mão na posição de bruço, dar o banho aqui. Quanto menos ele ficar com a barriguinha melhor, quanto ele menos ficar com a barriguinha para cima, melhor. Menos reflexo do susto ele vai ter. Então aí já é uma preparaçãozinha para que ele possa entrar na natação sem problema nenhum, sem muito choro, sem muita preocupação. E criança, como eu disse, ele adora água. Então a criança, ela se sente feliz, ela se sente relaxada na água. Tem até umas lendas, né? Eu não vou dar banho à noite no meu nenê, nem sei por que motivo, né? Tem que dar banho à noite, um banho morninho, relaxante à noite, melhora o sono da criança. Descansa melhor, né? Vamos falar uma outra lenda também? Porque ele acabou de jantar, eu vou levar na natação. A não ser que ele jantou copiosamente, comeu demais, daí o sangue fica todo desviado para o sistema digestivo, não vai ter sangue para o sistema muscular. E outra, ele não vai fazer a natação, que são aqueles tiros de 200 metros, que vai usar o sangue no músculo, ele vai brincar na água. Então almoçar ou jantar e brincar na água não vai fazer mal nenhum, tomar banho não vai fazer mal nenhum, isso é uma lenda. O que não pode é fazer uma atividade física, porque daí você vai desviar o sangue, que deveria estar indo para o intestino, para os músculos. E não é um exercício que ele tem que fazer, não é exatamente um exercício que ele faz, que, por exemplo, o bebê faz. Não, o bebê vai brincar. Ele vai brincar na água e com isso ele vai ter o aprendizado. Isso mesmo.
Então, É lenda. é lenda, É não, lenda. não pode. Não pode ser. Pode almoçar, pode jantar e pode brincar na água. O que não pode é natação mesmo, exercício físico. Exercício físico. Doutor, e os benefícios? Já que a gente está falando disso, do exercício, de que não pode o exercício para o bebê, os benefícios para a articulação, para a qualidade motora, como que é? É bom para a parte motora, porque desenvolve o sistema nervoso, isso é muito importante. Você, quando tira a ação da gravidade na água, você favorece o desempenho dos músculos, dos ossos, das articulações, sem que você tenha uma sobrecarga muito grande sobre a coluna vertebral. Então, até já vamos falar um pouquinho de crianças maiores que têm problema de dor nas costas, por andar com mochila pesada para a escola, ou vício de postura por causa de computador, por causa de vício de postura na escola. A natação é o melhor esporte que existe. Por quê? Porque ela vai reeducando a postura na água, ela vai reeducando a coluna vertebral, vai fortalecendo a musculatura paravertebral, ou seja, ao lado das vértebras. Então, tem todos esses benefícios também. É importante para o desenvolvimento motor, então, da criança. Motor, Até a gente já tinha comentado sobre engatinhar, que o primeiro nado que ele aprende é o cachorrinho, e isso já ajuda para engatinhar. Ajuda, Você falou uma coisa interessante, a criança, já está até provado através de estudos, a criança que faz natação, ela gatinha primeiro do que as que não fazem natação. Tem maior senso de equilíbrio. Maior senso de equilíbrio. E são as aulas que eu pude acompanhar também, eles têm plataformas dentro da água, mostra as crianças andando, né, sobre essa plataforma. Deu para perceber bem que isso impulsiona muito. A hora que você tira a ação da gravidade, e a água faz isso, você libera movimento. Eu até brinco, vídeo o homem na lua, ele fica dando pulos sem gastar energia. É igual uma criança dentro da água, porque a água tira a ação da gravidade. Então ela vai se liberar mais dos seus movimentos sem forçar. E doutor, em contrapartida, para uma criança com algum problema motor, com algum problema de desenvolvimento físico, é legal também? Não só é legal, como é uma indicação médica. As crianças que por algum motivo tiveram algum problema de parto e tem alguma deficiência neuromuscular, alguma deficiência no seu desenvolvimento neuromotor, essas crianças quase que é uma obrigação que elas façam a natação, porque elas vão adquirir uma melhor movimentação, um melhor desenvolvimento frequentando as piscinas. E o doutor acredita que também trabalha a mente da criança em relação ao medo e os desafios, ela aprender a nadar? Sim, ela vence uma barreira, né? Porque quer queira, quer não, a água é uma barreira. Então ela vai vencer uma barreira, ela vai sentir um grau de liberdade maior. A criança adquire muita autoconfiança. Isso é muito importante para você desenvolver esse sentido nas crianças, que é a chamada autoconfiança. Autoconfiança. A musicalidade para o bebê, ela é muito importante. Se eu chegar para um bebê e falar, mexe a mãozinha, só isso para ele já tem esse estímulo durante o dia todo, né? A mãe já conversa com ele. A música gera nele uma curiosidade diferente, gera nele a atenção, ele vai prestar atenção naquela musiquinha e com o tempo ele vai identificar que o movimento daquela música é aquele. E conforme a gente inicia a música, ele já sabe o movimento que ele tem que fazer. Então, além de gerar essa questão musical, gera também uma integração com o grupo, eles visualizam que todos os amiguinhos estão fazendo aquele mesmo movimento e isso vai gerando nele uma percepção dos movimentos da aula de uma forma muito lúdica, sem ser aquela coisa falada, como a mãe já conversa durante o dia com ele. O Momento Saúde vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Momento Saúde de hoje, falando sobre natação para bebês.
Está aqui comigo o Dr. Tadeu Fernandes, que é pediatra. Dr. Tadeu, tem umas dúvidas agora de umas mamães que nós gravamos com elas na rua, e eu vou colocar perguntinha para o doutor responde aqui pra gente. Eu também gostaria de saber sobre alimentação, o que eu posso dar antes, quanto tempo antes e após a aula de natação. Cíntia, excelente pergunta e uma oportunidade até para nós quebrarmos um mito, dizendo que a criança não pode comer antes de ir para a natação. Pode e deve comer. Pare para pensar, na natação ela vai gastar muita energia, vai precisar de muito combustível e nós queimamos os carboidratos. Por isso nós recomendamos que antes da natação a criança coma carboidrato. Vamos lá, o que é carboidrato? Batata, macarrão, um pedacinho de pão. Isso é carboidrato que vai ajudar na queima. No pós-natação, os músculos gastaram muita energia, então precisa ter uma reconstituição muscular. Então nós recomendamos proteínas. Então aí entra leite, entra carne e entra os ovos. Então tem sim. Outra coisa interessante, na natação, isso crianças já nadam bastante, elas consomem muito o potássio do músculo. Então nós recomendamos que antes da natação ela faça ingestão de frutas ricas em potássio, principalmente a banana e a laranja. A pergunta que eu queria fazer para o doutor é qual o benefício que traz a natação assim para o bebê, mesmo pequenininho, com 1 ano e 4 meses, como é o meu neto. Percebi que tem comido melhor e cansadinho, então se a gente está no caminho certo. Iraide, a natação traz muitos benefícios. Primeiro, segurança. Ninguém está livre de ter um acidente da criança brincando num clube, num condomínio, na casa de um amigo, cair na piscina. Se souber nadar, é prevenção de acidentes. Outra coisa sensacional da natação, desenvolvimento. A natação ajuda o desenvolvimento neuropsicomotor. Outra coisa muito importante é o desenvolvimento do sistema osteoarticular. Hoje as crianças, infelizmente, estão muito sedentárias e a natação é uma excelente oportunidade para mexer todos os músculos e todas as articulações do corpo. A natação consegue isso, ela consegue mexer com quase todos os músculos do corpo humano. Por isso, natação é sim um grande benefício à saúde das crianças. Doutor, o meu filho é alérgico e a minha dúvida é com relação à possível alergia que o cloro e o sal da piscina podem causar. Eliane, excelente pergunta. Vamos quebrar esse mito que criança que tem alergia precisa fazer natação. Olha, às vezes a natação até é contraindicada para crianças com alergia. O cloro, ele irrita a mucosa nasal. Então, se o seu bebê tem rinite alérgica, ele não pode frequentar piscinas com cloro. A piscina com sal é uma boa opção, excelente para quem tem rinite alérgica, mas péssimo para quem tem dermatite alérgica, porque o sal vai ressecar a pele. Mas tudo tem jeitinho. Paciente com rinite alérgica que foi nadar numa piscina, mesmo que ela tenha cloro, a hora que sair da piscina, lave bem o narizinho com soro fisiológico. E aquelas crianças que têm a dermatite, ou seja, a pele seca, a hora que sair da água, dê um belo banho e vamos passar bastante hidratante na pele da criança, ok? Doutor, uma das perguntas aí da Iraide, que foi a segunda pergunta, ela pergunta dos benefícios no geral. Eu queria aprofundar um pouquinho, perguntar os benefícios cardiorrespiratórios. Uma criança que pode ter algum problema respiratório ou cardiovascular, o que beneficia? Hoje a briga do pediatra é contra o sedentarismo, contra a obesidade infantil. Nós precisamos estimular o sistema cardiorrespiratório e o sistema cardiovascular das crianças. E a natação é uma grande oportunidade, porque o sangue vai circular mais rápido, o coração vai bombar mais rápido. É uma maneira de você não deixar os vasos sanguíneos até ficarem obstruídos. A natação ela consegue mexer como um todo, não só no cardiorrespiratório, no cardiomuscular, no cardiovascular também. Então, realmente é um esporte que a gente fala
completo. Ela reforça o sistema imunológico também da criança? Olha, em termos de sistema imunológico, aí nós temos que falar um pouquinho numa boa alimentação. Como nós falamos que uma criança que pratica esportes, que pratica natação, ela vai chegar em casa com fome. E aí que está a importância dos pais, a criança chegando em casa, dar uma alimentação saudável, rica em vitaminas, sais minerais e proteínas. Então, repetindo até, carne, ovo, leite, legumes, verduras e o suco natural das frutas. Sempre importante, né? Sempre bom. Doutor, ao longo da vida, quais os benefícios que essa criança que começa a fazer a natação desde bebezinha, ela adquire para a sua qualidade de vida, para um adulto saudável? Quais os benefícios que trazem a ela? Todos os esportes trazem benefício, natação inclusive. O benefício é o hábito. A criança hoje ela precisa ter hábitos saudáveis. E o esporte, a natação, é um hábito saudável que ela pode perpetuar por toda a vida. Então, ser um adolescente que nada, ser um adulto que nada, pegar gosto pelo esporte. Infelizmente, hoje as crianças estão pegando gosto pela televisão, pelo computador, pelo videogame e pouco gosto pelos esportes. Então, a gente tem que desenvolver, a gente cultiva uma boa alimentação, bons esportes, bons hábitos de vida desde a primeira infância. E a natação é uma grande oportunidade para isso. Doutora, a natação previne alguma doença? A natação, ela pode prevenir as doenças osteoarticulares. Como a criança que faz natação vai ter uma articulação mais livre, um movimento muscular mais livre, obviamente essa criança terá menos problemas osteoarticulares. Como essa criança está praticando natação, está mantendo o seu sistema cardiovascular numa pressão maior, raramente essas crianças vão ter doenças cardiovasculares. Então, natação, no fundo, não deixa de ser um esporte para prevenir as doenças crônico-degenerativas, obesidade, pressão alta, as doenças osteoarticulares, também conhecidas como artrose e assim por diante. Nenhuma do aparelho respiratório? No aparelho respiratório é a lenda. Natação não previne a asma. A natação ajuda o paciente asmático a ter uma musculatura mais forte. Isso, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Doutor, há contraindicação para natação para o bebê, ou seja, para alguma fase dele, ou para algum probleminha que ele possa ter, ou respiratório, cardiovascular? Há contraindicação? As contraindicações são as crianças que têm algum problema que limite a atividade física. Nós temos algumas crianças com problemas cardiológicos congênitos que não podem praticar exercício. Crianças alérgicas que não podem ter contato com a água. E existe casos onde a gente tem que tomar um cuidado maior em relação à pele de algumas crianças. Existe uma doença chamada dermatite atópica, que é uma dermatite que é contraindicado para esses pacientes atópicos, para esses pacientes alérgicos. Então a dermatite atópica, ela é uma das doenças que contraindicam a natação pelo contato da pele com a água. Mas tudo dá assim um jeitinho na medicina. A gente passa um creminho antes, passa um creminho depois. Ou seja, o pediatra é aquele eterno lutador para que as crianças pratiquem esportes. E doutor, queria, para a gente encerrar o programa de hoje, que o senhor desse dicas para as mamães, então, o porquê inserir a criança na natação desde cedo, que você falasse diretamente a elas e convidando-as a trazerem seus bebês, a levarem os seus bebês a fazer natação ou qualquer outro esporte que só vai trazer qualidade de vida. Olha, tudo que pode acontecer de bom para uma criança. Nascer de parto normal. Tomar leite materno exclusivo até o 6º mês de vida. Praticar esportes a partir do 6º mês de vida, e o primeiro esporte na vida de uma criança é a natação. Ter uma boa alimentação, fugir do fast food e incrementar sucos naturais, verduras, legumes, carne, ovo, leite. Ou seja, você não adianta querer mudar uma criança depois que os hábitos errados estão formados. Você tem que criar bons hábitos desde o dia do nascimento da criança. Os bons hábitos alimentares, na prática de esportes, na qualidade de vida.
Tudo isso, você com certeza, nós estamos hoje na campanha na Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças que estão nascendo hoje, a gente tem que cuidar das crianças que estão nascendo para viver 100 anos. A nossa expectativa de vida aumenta cada vez mais. Então as crianças que estão nascendo agora, elas já têm uma expectativa de vida de quase 100 anos. Eu quero que essa criança viva 100 anos, mas eu quero que ela viva saudável, com qualidade de vida. A gente tem que ter quantidade de vida, mas com qualidade de vida. Muito obrigada, doutor, pela presença. Agradeço muito pelas dicas, pela informação, pela clareza. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Até breve. A questão de ser o pai ou a mãe é a segurança da criança. Se você for fazer um movimento com uma criança com um desconhecido, ele não sabe quem é aquela pessoa, ele ainda não tem essa confiança naquela pessoa. Mas o pai e a mãe, ele sabe que ali é o porto seguro deles, eles não vão fazer nada que prejudique a criança. Então, essa segurança é importante para o bebê, ele fazer com o pai, com a mãe, saber que aquilo é seguro para eles. Então, essa é a questão da presença. E também de acalentar a criança nos momentos de abraçar e dividir esse contato, né, com a água, com os pais. Eles vão saber que ali é um lugar seguro e essa troca com o pai e com a mãe também é muito importante nesse momento.